uma paixão chamado rádio, resgatando a memória da rádio no município de Irani, Santa Catarina. Em meio ao coração de Irani, uma voz ecoou através das décadas, moldando a comunidade e conectando seus habitantes. Esta é a história da rádio comunitária local, uma jornada marcada por pioneirismo, desafios e a persistente busca por um espaço de expressão. Em 1969, muito antes da regulamentação das rádios comunitárias, a paixão por comunicar uniu alguns visionários em Irani. Como surgiu a ideia de construir a primeira rádio em Irani? Quais eram os principais objetivos e a motivação por trás desta iniciativa? Meu nome é Iraci Pasquale Moraes. Eu vou falar um pouco sobre a rádio, a primeira rádio que foi construída aqui no Irani. Foi feita pelo Adelir Pasquale, Aluir Pasquale e Walter Lolato. Eles estavam numa oficina mecânica que nós tínhamos aqui perto de casa, arrumando um rádio. E daí eles começaram a conversar e começou a sair no rádio. E daí foi ali que surgiu a ideia de fazer a Rádio Cipó. Daí eles colocaram umas antenas de taquara, daí por isso que era feito a Rádio Cipó com 30 gomos de taquara na antena, não sei o que, daí por isso ficou com o nome de Rádio Cipó. E daí a gente ficou assim um tempo tocando a rádio, mas daí como a gente era tudo meio ilegal, daí não deu certo, daí ficou... Mas até que a gente conseguia fazer tudo, os programas, tudo, e daí vinha bastante gente de fora assistir tudo, porque foi uma coisa inédita, porque ninguém sabia fazer isso ali, daí foi eles que inventaram. E ela foi feita em 20 de novembro de 1969. Aqui naquela época tinha 500 habitantes na cidade e 6 mil no interior. E daí a rádio era tocada das 6 da tarde até 11 da noite. E daí a gente levava aquela rádio que eles tinham construído num pequenininho, assim, numa caixinha. Daí levavam para, às vezes era missa, jogo, e daí todo mundo, quem estava lá perto, conversava, e daí o pessoal que vinha tocar, tocava. Daí às vezes eles traziam qualquer coisa para pagar, então uns traziam açúcar, outros traziam cachaça, que daí aqueles que tocavam ficavam tomando. E daí ficava um tempão todo mundo lá em roda, tocando e tudo. E daí começou, a rádio começou a pegar mais fora, e daí já começou a complicar. Considerando a época, como foi o processo de construção do equipamento de rádio caseiro? Quais foram os maiores desafios técnicos enfrentados? Aquele tempo que eles fizeram a rádio, eu era de menor ainda, tinha uns 11 anos, então eu lembro pouca coisa assim daquele tempo. Só que teve bastante pontos assim que marcou, né, que ficou marcado na memória, de ver o pessoal chegando na casa do meu pai, para verem a rádio como que era. E daí uns vinham, traziam assim músicas, pediam as músicas para ser tocada. E daí como eu não tinha aparelho, daí foi emprestado um alto-falante, um disco, e aqueles que tocavam o disco, o toca-disco ali. E porque não tinha outro jeito, né? Não tinha um som como tem hoje. Então, aquele tempo, daí foi emprestado, e daí vinham os amigos com gaita, violão para tocar. Daí tinha o programa da noite, que até era música camponesa, que ficou marcada na memória do povo que tinha aqui aquele tempo, né? E daí eles levavam lá também esse rádio para transmitir o jogo. Era transmitido lá e depois eles vinham na casa do pai para terminar o programa até o final da noite. E daí veio um de lá de Porto Alegre
E ele ficou tão empolgado com o rádio que ele chegou e começou a contar para todos de lá que aqui tinha rádio. E daí até que era daí era um órgão do estado, daí veio, e como não tinha licença nenhuma, não tinha nenhum papel, como foi fabricada em casa, né, a rádio, então eles meio mandaram parar, porque senão nós ia se complicar. E daí foi vendida, foi passado para o Valdemar Fabrício, essa rádio. Daí ele tocou um tempo lá no clube, a rádio, e depois não sei o que foi que aconteceu com a rádio, para onde que foi parar, mas... Qual foi o impacto dessa primeira experiência radiofônica na comunidade de Irani? Quais histórias ou memórias se destacaram nesse período inicial? Então, como a rádio, ela caiu no gosto da população do Irani, daí tinha a construção da estrada, do asfalto, daí tinha uns que vieram de São Paulo, e eles vieram também conhecer daí a rádio e ver como que era. E daí eles documentaram a nossa rádio Cipó nessa revista VUP. Eles colocaram então uma reportagem que está aqui, contando mais ou menos como que foi que eles fizeram a rádio, como que ela funcionava, o horário, as músicas, o que era feita na rádio. Então aqui tem toda a reportagem da rádio. A Rádio Cipó, 40 gomos de antena na taquara, e ali era bem simples a rádio, mas ela cativou toda a população do Irani e de fora dos arredores também. Eu sou irmão de quem construiu a rádio naquela época. Eu era muito pequeno, né? Tinha apenas 6 anos, mais ou menos, nessa época. E vou colocar uma curiosidade. Eu me lembro assim que eu saí com meu irmão, o Adelir. A gente saiu de bicicleta aqui pela avenida, subindo, naquela época da estrada de chão. E a gente foi, eu com o radião atrás, embarcado na bicicleta, e ele pedalando, e a gente foi até onde é que pegou a rádio. Então a gente foi mais ou menos, eu acho que acredito, quase no Trevão, pegando essa rádio logo no início. Então é uma das curiosidades legais. Uma outra curiosidade que tinha na rádio, sim, eram as propagandas, né? Até tem um pessoal daqui ainda que estão vivo aí. O seu Veleri, por exemplo, só para você ter uma ideia, o seu Veleri tinha uma barbearia. Então o pessoal colocava assim, ó: é na barba do bobo que aprende o barbeiro novo, por isso não seja bobo. Vá ao salão do Veleri, Ferreira Velho, que ele é um profissional competente em barba e cabelos. Curiosidade legal. Mais uma curiosidade, hoje tem o pessoal do seu Raimundo Zampieri, também eles tinham um bar lá embaixo, tinha também. Para tomar seu aperitivo, bom e a seu gosto, dê um pulinho até a esquina General Osório, e lá vocês encontrarão o aperitivo que você quer, e é atendido pelo proprietário, que é o seu Raimundo Zampieri. Após um período de silêncio, o desejo de ter uma voz na comunidade ressurgiu em 1998, de uma forma inesperada. Vamos falar agora da Rádio Pirata, né? Rádio essa que entrou no ar em 1998. Na época eu trabalhava com eletrônica e comecei montando algumas experiências, né? Montei um pequeno transmissor de pequeno alcance, isso 20, 30 metros, e comecei a me interessar. E o meu chefe, né, que na época com o qual eu trabalhava, me incentivou: porque você não monta uma rádio? Eu fiquei na dúvida, será que eu tenho capacidade para isso? Mas vamos lá. Passado aí alguns dias, uns meses, foi montado então um transmissor de 1 watts de potência. Foi montado o transmissor, foi achada uma sala, colocada a antena e damos início então aos trabalhos. A rádio começou a trabalhar e a população de Irani aceitou. Começou a ter a participação então da população de Irani, onde a partir daí começaram a enviar cartinhas, a gente atendia os pedidos.
foi ido buscar apoio junto ao comércio local. Então estava andando bem aí a nossa rádio, ilegal, mas a gente estava fazendo a experiência e estava funcionando bem. Como era a operação dessa rádio ilegal? Quais eram os principais desafios e riscos enfrentados durante os 6 meses em que ficou no ar? Então, para se manter nesse período aí que ela ficou no ar, então a gente foi atrás do comércio, né? Pedir ajuda para um, pedir ajuda para outro, e o pessoal foi colaborando e a gente foi mantendo a rádio, levando uma programação bem variada. Trabalhava no período da tarde, até a gente buscou mais uma pessoa para trabalhar junto, é o mais conhecido Mameluco, né? Que também aí nos acompanhou, teve esse período aí junto conosco. Qual foi a reação da comunidade e das autoridades em relação a essa rádio pirata? Por que ela acabou sendo fechada? Mas chegou um determinado período aí que a gente teve que parar, né? A gente acompanhava aí também os meios de comunicação e a gente sabia que a rádio era ilegal. Na região também tinha outras 2 rádios trabalhando dessa mesma forma. E o pessoal avisava nós, né? Rádio tal fechou. De repente a outra fechou também. E a gente então, para não ser fechado então pela Anatel, a gente resolveu parar antes da hora. Então acabamos fechando a rádio e a partir desse momento, né? A Irani já tinha dado mais um passo, né? Já que as rádios que tinha surgido anteriormente. Agora então começou a se buscar junto às entidades, às autoridades, a documentação para então iniciar então uma documentação para legalizar então uma rádio comunitária. E aí então começou-se o movimento. E essa sim está aí até hoje em funcionamento. Então esse é um pouco da história da Rádio Pirata aqui em Irani. O sonho de instalar uma rádio em Irani era de muitos, que em determinada época um grupo de pessoas reuniram-se e organizaram-se para instalar uma rádio comercial, buscando uma empresa da cidade de Videira que se apresentou e se propôs em providenciar toda a documentação junto ao Ministério das Comunicações. Mas no decorrer dos meses não houve o desfecho positivo. A gente teve, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o início de um projeto de instalação de uma rádio comercial aqui em Irani. Meu falecido pai, ele entendia que, por ter rádio somente em municípios vizinhos, aqui não ter, pela importância que o município tinha, que vinha crescendo, se desenvolvendo, que caberia já ter uma rádio comercial. Ele sempre teve um espírito bastante empreendedor e entendia que seria um negócio, olhando assim pelo lado comercial mesmo, na estrutura de montar uma rádio comercial. A gente deu andamento, início num processo de viabilização da rádio, através de uma empresa de Videira, que fazia toda a mediação lá no Ministério das Comunicações, e demos entrada nessa documentação para a solicitação da liberação da concessão de uma rádio comercial. O que impediu a instalação desta rádio comercial? Mas assim, o processo não andou rápido e por conta até de já começar a se falar na rádio comunitária, daí perdia a importância da rádio comercial, porque até então, se não tivesse uma rádio comunitária, a comercial teria espaço, mas a disputa, digamos até de público, de comercial, enfim, entre uma rádio comunitária e uma rádio comercial, tornaria inviável a comercial, porque a comercial ela teria um cunho também de oferir lucros, né? Uma empresa que precisava se tornar rentável, viável, e por conta de já ficar muito forte o movimento de instalação da rádio comunitária, o que veio acontecer depois do início dos anos 2000 lá, a gente não deu mais andamento a esse processo e enfim, parou e nunca mais levamos adiante e ficou só uma vontade, um desejo inicial dessa rádio comercial, que muito por conta da instalação da rádio comunitária foi que essa rádio comercial a gente não deu mais andamento e ficou com esse projeto parado e paralisado lá no começo, final de 99, começo dos anos 2000. O fechamento da rádio ilegal não silenciou o anseio da comunidade, pelo contrário, impulsionou um movimento em busca da legalização e do reconhecimento oficial. Após o fechamento da rádio pirata,
Como surgiu a iniciativa de buscar a legalização como rádio comunitária? Quem foram os principais articuladores desse processo? Quanto à fundação da nossa rádio comunitária, iniciamos lá em 1997, na época, as tratativas, mas a primeira assembleia de fundação mesmo foi em 1998, que hoje se daria já 27 anos, né? nesse mês de maio. A época foi começado a conversar, né, dentro da prefeitura e tal, montamos a rádio comunitária. Aí na época ainda o seu Vicente Teles tinha conversado com o pessoal de curitibanos que estavam montando a rádio comunitária Maria Rosa lá, e até nos trouxe o modelo de estatuto e tal, e a gente reuniu as entidades aqui na época. Eram acho que umas 8 entidades, a maioria ainda continuam como associadas, né, que era a Prefeitura, Câmara de Vereadores, CDL, Sindicato Rural, a PAI, tinha o Clube Hípica também na época, estava funcionando, a diretoria fez parte, as igrejas, né, católica e a quadrangular e a Assembleia de Deus. Então essas entidades se reuniram e montamos a primeira comissão provisória. Era o presidente o padre Davi, eu o secretário e o representante do CDL, que na época acho que era a dona Margarida ou o seu Odair, não lembro bem qual dos dois, que no fim ficou o Odair, porque a dona Margarida não pôde mais continuar. Iniciamos a documentação através do nosso historiador e saudoso professor Vicente Teles, que trouxe os documentos, cópias dos documentos da Rádio Maria Rosa lá de Curitibanos, e daí nós iniciamos através da nossa liderança aqui, não me esqueço, o próprio Valmor, o Jamir, que armava toda a documentação, a papelama, o padre Davi, o próprio professor Vicente Teles, e reunimos todas as entidades aqui ativas, e sindicatos, Milan, e aí começamos as reuniões e as tratativas, e fomos iniciando toda essa documentação e pleiteando junto aos órgãos. Falar um pouquinho da história, do início da nossa sociedade Rádio Comunitária Voz Contestada, que quando a gente iniciou, quando surgiu a lei que podia ter rádio comunitária, a gente começou a discutir com as entidades como fazer e por que fazer uma rádio comunitária, né? Porque na época a gente só tinha rádios comerciais na região e não tinha nenhum... tinha surgido uns inícios de rádio, mas sem documentação, e não tinha como fazer. Então foi discutido com as entidades locais para constituir a Associação Rádio Comunitária Voz Contestada. Foi tirado o nome no dia da fundação. Quais foram os primeiros passos e os principais desafios enfrentados ao tentar enquadrar a rádio comunitária nas normas do Ministério das Comunicações? E a gente montou a comissão provisória e começamos a correr atrás da documentação. Aí alguns deputados nos mandaram os modelos os formulários que preencher para se habilitar junto ao Ministério das Comunicações, né? E a gente providenciou toda a documentação e foi enviando. Eu lembro que na época até deu um contratempo, que teve uma época que saiu uma resolução que não podia ser representante de igreja. Nosso presidente era o padre Davi, tivemos que fazer uma assembleia em uma semana. Só que é claro que como era um grupo reduzido de associados, ainda foi tranquilo para fazer, né, para mobilizar, para podermos substituir o presidente, que daí assumiu o seu Milan, que demos os primeiros passos daí para a rádio andar. E foi mais ou menos basicamente isso aí. Fizemos alguns eventos, né? Na festa do Contestado em 97, acho que foi. A gente fez a parte do almoço lá, carne, coisa assim, e o lucro foi para a rádio. Até o pessoal, as entidades se mobilizaram e tocaram lá, e o lucro ficou para a gente ir fazendo a documentação, que isso nos ajudou muito, né? Se fosse dinheiro de hoje, eu creio lá uns 20 mil reais, que foi o que a gente precisava registrar um documento, coisa, a gente sempre tinha recursos para fazer isso. Isso agilizou bastante o nosso processo.
Na época também o seu Odair, que era da diretoria da IFER, ele era presidente do PFL na época, né, que era um partido, e o ministro das Comunicações era o Bornhausen, né, que era da Santa Catarina, daí ia representando o partido dele. Também nos ajudou na agilização das publicações lá das portarias e das outorgas para nós, junto ao Ministério da Comunicação. Do Ministério das Comunicações, até que, enfim, nos anos 2000, 2001, se não me engano, saiu a inauguração da nossa rádio, A Voz do Contestado de Irani. Então a gente levou 4 anos da fundação até a abertura da rádio, oficialmente aberta no ar. Qual era a expectativa da comunidade de Irani em relação à futura rádio comunitária legalizada? Quais benefícios se esperavam alcançar? E o que a comunidade... Por que uma rádio, né? É por isso que eu falei, só tinha rádio fora e a exploração para você fazer divulgação lá era muito grande. Então a rádio comunitária ela veio trazer um custo menor para a sociedade e também ela veio criar emprego na sociedade. Porque os comunicadores eram todas pessoas assim, que não eram nenhum profissional, mas foram se profissionalizando dentro do trabalho da rádio aos poucos, né? Aprendendo a fazer, aprendendo a comunicar, e passou bastante gente. Isso surgiu a partir disso também, pessoas que se transformaram em profissionais de rádio, pelo fato de ter iniciado na rádio, usaram como uma profissão. Então também foi uma escola de comunicação, não só uma rádio para fazer aquilo que a sociedade precisava. Após anos de perseverança e trâmites burocráticos, o sonho se tornou realidade. Em 2002, a Rádio Comunitária de Irani finalmente ganhou sua voz oficial. Como foi o momento da inauguração da Rádio Comunitária em 2002? Quais foram as emoções e o significado desse evento para a comunidade de Irani? E no ano de 2002, tivemos a felicidade de ser a 4ª rádio no país entrar no ar com um documento oficial de autorização de funcionamento. Então, a Rádio de Irani é a 4ª rádio no país, né? E, se eu não me engano, no estado é a primeira, com documentação. Foi muito importante na época a instalação da rádio comunitária para o nosso município, que era uma forma de a gente levar informação e também educação, de uma certa forma, para as pessoas da comunidade. Porque naquela época não é como hoje, né, as mídias, meios de comunicações mais favoráveis, né? Então, naquele momento, lá nós tínhamos oportunidade de alcançar toda a área urbana e algumas comunidades ainda da área rural. Quais foram os primeiros programas e a linha editorial da Rádio Comunitária após a sua legalização? Como ela começou a se inserir na vida da comunidade? Então, ela tinha uma importância grande. Além de levar informação também, às vezes comunicados, né? Também uma época em que nem todas as comunidades tinham telefone, então através da rádio chegava informação para as pessoas, né? Das mais diversas informações na área da saúde, educação e mesmo informação de transporte. Então todas as informações muito importantes que tinha interesse para a comunidade e também para o próprio município. Precisava muito isso aí através de comunicar mais todos os atos, seja do poder público municipal, seja das entidades, para o nosso povo estar ouvindo o que estava sendo feito para o nosso município de Irani. E a Rádio Comunitária foi muito presente na sociedade, nos eventos, ela participava dos eventos, ia junto com os eventos, transmitia ao vivo. Naquela época era muito difícil ter comunicação, não se tinha telefone celular, não se tinha... os meios era via telefone fixo. Então você tinha que estar onde estava próximo do telefone, a gente fazia extensão de tudo que era jeito para puxar longe, para puxar no campo de futebol, no salão de festa. E a rádio ali dava um jeito, né? Ela dava um jeito onde tinha um mínimo de condições, a rádio estava lá. Qual o papel da Rádio Comunitária legalizada no desenvolvimento social, cultural e informativo de Irani desde a sua inauguração?
Então, naquele momento, repetiu bastante e era um ponto muito importante para o município, né? Um avanço para aquela época, para aquele momento, o trabalho desenvolvido pela rádio. Então, a abertura desse trabalho da rádio teve essa significância, na época, de muita importância para as pessoas do nosso município. Falando do município de Irani, foi outro Irani depois da rádio. Deu um salto de qualidade ao desenvolvimento da cidade, da indústria, do comércio, pelo fato das pessoas investir mais no município, e aqui se transformou numa economia diferente, uma economia mais possante. Hoje a gente tem um município com uma economia muito boa, e as pessoas também têm capacidade bem melhor do que tinha naquela época, né? Também de investimento, de gerar renda, gerar emprego e assim por diante. Então, a rádio fez muito isso, acho que ela contribuiu muito para desenvolver a sociedade no geral, tanto as pessoas, quanto o comércio, quanto a indústria e assim por diante. Ao longo de mais de 2 décadas, a Rádio Comunitária de Irani foi conduzida por diferentes lideranças, cada um deixando a sua marca na história dessa importante ferramenta de comunicação. Eu tive 5 mandatos que fui eleito, né, para participar, e mais um mandato eu cumpri de outra pessoa que, por força de lei, teve que renunciar ao mandato. E como eu era o vice-presidente, né, a primeira pessoa na diretoria, assumi esse mandato também. Então, o mandato é curto, né, 2 anos só, mas foi praticamente 6 mandatos, né, de diretoria. Então, tempo de contribuição que eu pude dar para construir esse processo. E nos mandatos, quando eu fui presidente, sempre observei de ter todos os setores da sociedade envolvidos dentro da diretoria. Seja igreja, seja partidos políticos, todo mundo foi respeitado e teve seus assentos colocados no lugar certo, as pessoas certas, na hora certa, para fazer com que a sociedade, no geral, estivesse envolvida. Porque cada entidade ela representa parte da sociedade. E quem mais sabe de como funciona aquela parte da sociedade é quem está naquela entidade. Então, a partir do momento que ela está dentro de uma diretoria, ela traz os anseios e a necessidade daquela parte da sociedade e, no conjunto, faz a soma. E sempre que eu esteve na diretoria, eu agradeço muito aos meus companheiros, não vou citar nome aqui, porque foram muitas pessoas que participaram junto nos mandatos, todos saíram satisfeitos no final, porque tiveram sua parcela de contribuição dentro do momento certo para decidir o que fazer, onde fazer, por que fazer, que é o que a rádio faz, e ela precisa ter esse entendimento com reuniões, encontros, para definir as melhores ações para poder chegar a ter a melhor condição e atender a sociedade, que é o objetivo principal, atender a sociedade aonde ela ali está instalada. Então, essa foi a minha condição como presidente. Eu acredito que tenho dado uma contribuição tanto para o projeto Rádio Comunitária, que é um projeto importante, também para a comunidade, e tocar a rádio comunitária, que também foi importante, que tenha feito uma parte, né, daquilo que devia ser feito, que ninguém consegue fazer tudo, né, mas uma parte, o mínimo necessário, acredito que tenha feito para as rádios comunitárias. Basicamente, a gente foi tocando as diretorias, né? Eu fui secretário por vários mandatos, depois fui presidente. Na minha época de presidente foi mais uma continuidade, porque a rádio estava trabalhando, funcionando, estava o pessoal, a equipe pronta, toda de comunicadores, sempre. E eu também não pude ficar muito tempo, porque daí saiu uma resolução do Tribunal de Contas Sanitárias, como era funcionário da prefeitura, eu não poderia presidir uma entidade que recebesse recursos públicos. Na época, a rádio recebia convênio da prefeitura para ajudar na manutenção e disponibilizar o horário das programações da prefeitura. E aí eu tive que renunciar ao cargo, e daí depois me desliguei um pouco da associação também. Já deixei para os mais jovens, né, que eles estão tocando agora, para nós termos uma rádio funcionando por muito mais tempo. Meu nome é Enelcir Davis,
fiz parte da diretoria da rádio dos últimos 2 mandatos como tesoureiro. Atravessamos aí um período difícil, com bastante dívida, mas conseguimos superar, pagar todas as dívidas e hoje temos um bom dinheiro em caixa. Nós mudamos aí a maneira a política de programação da rádio. Agora o comunicador compra o horário e vai atrás do apoio. Então com isso, aí estamos bem no caixa, já tem o projeto da nova rádio e em breve esperamos que consiga realizar esse sonho da diretoria e de toda a população de Irani com a nova rádio, um lugar mais amplo, mais localizado. E para finalizar, então agradeço a todos os envolvidos, diretoria, toda a população de Irani que ajudaram com recursos também, através do Pix Solidário, para a conta da rádio, para a Marinara que fez o projeto gratuitamente, também para o comércio que auxiliou com muitas coisas. Obrigado. Desde que você começou a acompanhar a Rádio Comunitária de Irani, quais foram as principais transformações que você percebeu na programação, nos comunicadores ou na forma como a rádio aborda os assuntos da comunidade? Como essas mudanças afetaram o seu interesse e a sua participação na rádio? A Rádio Comunitária começou de uma forma bem simples, mas ela foi crescendo. E ao longo desse tempo ela foi adquirindo muitos seguidores e o povo foi gostando da ideia e participando mais. E no início ela era bem simples e logo a rádio já conseguiu ter todo o seu conjunto de fitas e vídeos cassete, que na época começou com vídeo cassete, né? Começou com fita, disco de vinil. Disco de vinil. E aí foi crescendo, e hoje nós temos tudo já digital, né? Isso. Hoje temos tudo digital já, coisa que cresceu muito nesses anos. E teve a equipe do pessoal que trabalhou muito ali, que hoje já muitos não estão mais ali. E teve um tempo ali também, de 2014 por ali, não me lembro, que começou os meninos a fazer programação, foi o caso que entrou o Ricardo, o Raniel, o Simão, e que a rádio começou a tomar um nome bem alto por causa desse pessoal, né? Que aí veio, o Valmor sempre teve o programa, surgiu vários outros também, como foi o caso do Bonatinho, o seu Osimiro Basso também, ele ajudou muito no crescimento da rádio. E a rádio contribuiu também para a população, que hoje depende da rádio no sentido de comunicação, assim, divulgamentos, de tudo que passa na nossa cidade, o caso da polícia, corpo de bombeiro, a informação do hospital, de tudo que acontece na cidade, a rádio está a par e vai passando para a população. Ao longo dos anos, de que maneira a Rádio Comunitária de Irani contribuiu para a sua vida e para a comunidade em geral? Compartilhe alguma situação específica em que a rádio fez a diferença, seja informando, entretendo ou promovendo a união entre os moradores. Pois é, a rádio veio num momento muito oportuno para mim, principalmente, que aí meu filho Ricardo Marlon Pereira da Silva, ele entrou ali e foi crescendo também com a rádio. E foi onde esse meio de comunicação foi levado à distância por causa disso, com a reportagem, jornal. Ele fez a locução ali por muito tempo. E trabalhou muitos anos também, até o final da vida dele. Ele, quando encerrou ali, ele estava como presidente da rádio comunitária. E ele trouxe muita gente de fora também, que ele fez entrevistas e que o povo ficou conhecendo, e tudo por meio dele. E outros, né, que teve outros também que fizeram esse trabalho ali, como o Antônio Carlos, Simão,
eles também fizeram muito esse trabalho. E assim a rádio foi uma coisa que o pessoal pegou para ter no coração mesmo. A rádio é um meio de comunicação muito importante para a comunidade, porque tudo vai ali para comunicar o que está se passando na comunidade. Se não passa as coisas, a gente não sabe. Quando não colocam na rádio, a gente não fica sabendo. Assim a gente fica sabendo o que se passa na nossa cidade. É muito importante a rádio de Irani. Ao longo dos anos em que você tem atuado como locutor na rádio comunitária, quais foram as principais mudanças que você observou na forma como a rádio se conecta com a comunidade de Irani? Como essa evolução impactou o seu trabalho e a sua relação com os ouvintes? A Rádio Comunitária de Irani, há muitos anos já que ela foi fundada, e o pessoal que trabalhou para que ela viesse para cá com de interesse de todo mundo. E essa rádio funciona até hoje. Inclusive eu fui locutor do meu programa de música sertaneja raiz por vários anos. Mas eu trabalhei 17 anos na rádio. Então, realmente é de importância para o Irani. Por quê? Porque tudo o que ocorre na região, o que ocorre um fato ou há uma necessidade, alguém está aí para levar notícia para o povo. Considerando a trajetória da rádio, desde as suas origens até os dias atuais, qual você acredita ser o papel mais importante que a rádio comunitária desempenha hoje para a população de Irani? Compartilhe alguma experiência marcante que ilustre esta importância. E esperamos que ela continue por muito tempo. Talvez até uma rádio seja maior um período, mas afinal de contas que ela para o Irani é muito importante. Tudo que notícia, qualquer coisa sai, se você precisar de alguma coisa, você liga na rádio e assim por diante. E há uma necessidade para todo mundo, não adianta não dizer que não é, porque é a verdade. Eu quero só dar um testemunho sobre a rádio Voz do Contestado de Irani. Eu vejo a importância que tem uma rádio numa comunidade. Eu vejo lá em Vargem Bonita que a gente não tem rádio, quantos avisos que a gente poderia dar, alterações de alguma coisa, datas de missa, datas de aniversário, alguma coisa que a gente pudesse divulgar, não tem como divulgar por falta de uma rádio. Então eu quero parabenizar todos os presidentes que antecederam esse nosso que está hoje, por tudo que eles se dedicaram à rádio A Voz do Contestado. A importância que nós temos que valorizar a rádio, sempre procurando dar apoio para quem trabalha. Não estou falando isso porque eu sou locutor da rádio do programa italiano, mas todos os que trabalham na rádio se dispõem a vir aqui tocar aquelas horas animais esse povo. Então a rádio é muito importante. Eu sempre digo, temos que manter essa rádio, porque a rádio é o principal meio de comunicação da nossa localidade, do nosso município. Eu agradeço muito aí para todos os nossos colegas de trabalho da rádio e por tudo desses 22 anos que a gente está fazendo o programa italiano. Graças a Deus continuamos com a mesma audiência, não baixou a audiência, estamos sempre com uma boa audiência aí desse povo que gostam de ouvir as músicas italianas. Muito obrigado e continue assim, sempre firme, apoiando a nossa rádio. A história da Rádio Comunitária de Irani é um testemunho da força da união, da persistência e do desejo de uma comunidade de ter a sua própria voz, de um equipamento caseiro a uma emissora legalizada. Ela continuará a ecoar pelos lares e corações de Irani, construindo pontes e fortalecendo os laços que unem essa comunidade.